Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Nesse estudo que vamos fazer agora, esse bate-papo que vamos conversar agora, é um assunto que está pendente, que está realmente já em circulação, que está já circulando, que está mexendo com as pessoas, a respeito dos ditos aliens, alienígenas, alienados, extraterrestres, civilização além do universo. E esse assunto está mexendo muito com a sociedade mundial, trazendo inquietações, trazendo especulações, trazendo pulgas atrás das orelhas e assim por diante. Só que do nada começaram a difundir, pulverizar a humanidade com esta história. Então, nesse momento, eu quero dizer para você que vou tratar desse assunto embasado na Palavra de Deus. E que você possa, nesse momento, então, compartilhar, dar um like, se inscrever no nosso canal. Nosso canal é o Pregador da Cruz, @gmail.com. Nosso canal Falando a Verdade para os Tempos dos Fins. Olha só, falando a verdade para os tempos dos fins. Não é conversa fiada, não é nada, não é história da carochinha, Bíblia pura, para você entender, compreender que o buraco para hoje é mais embaixo. Venha comigo, vamos então estudar a Palavra de Deus. Meus queridos, nós estamos nos finalmente da Igreja Corpo de Cristo. Para quem não sabe discernir na teologia bíblica, a teologia secular, a teologia das igrejas, dos pastores, dos teólogos, nós estamos hoje num tempo que se fala da Igreja, o Corpo de Cristo. E essa Igreja, o Corpo de Cristo, foi fundada pelo apóstolo Paulo. Nosso entendimento, assim, o apóstolo Paulo foi o fundador da Igreja do Corpo de Cristo. Tinha os 12 apóstolos que foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo para pregar ao mundo a mensagem do reino. Mas o apóstolo Paulo, como ele diz nas suas homilias, ele foi arrebatado ao terceiro céus e ouviu palavras, ensinos do Senhor Jesus Cristo para fundar a Igreja do Corpo de Cristo. Que é a igreja que está hoje é uma igreja sem placa, é uma igreja sem estatuto, é uma igreja sem regras humanas, sem padrões humanos, sem aparições humanas. É uma igreja espiritual, mas embasado nas cartas paulinas, onde Paulo fala sobre a estrutura da mensagem da graça para as nações hoje. Você pega as cartas aos Romanos, vai até a carta ao Filemão, então são 13 cartas maravilhosíssimas, poderosas, que falam sobre esse assunto. Pois bem, mas esse assunto sobre aliens, os ETs, OVNIs, né? Objetos voadores não identificados, vamos aí colocar as instituições do mundo, NASA, Vaticano, HARP, o CERN, vamos colocar aí o Exército Americano, vamos colocar junto aí a ONU, vamos colocar aí a ONU, todos esses movimentos, uma elite mundial que não se apresenta, citaram muitas vezes até família Rothschilds, a família Bilderbergs, a família Rockefeller, enfim, citaram vários artistas envolvidos, a própria maçonaria, que sempre trouxe, deixou sempre a sociedade mundial, em todos os seus tempos, né, suspenso, a maçonaria era algo de Deus, era do diabo, e até hoje há especulações nesse assunto aí. Pois bem, eu quero dizer para você que
você pegar tudo isso que eu falei para você, e um pouco mais, de pessoas, instituições, teorias, escritas, falas, visões, aparições, sobre os OVNIs, sobre os ETs, filmes de Hollywood, agora, recentemente, agora, essa semana agora, o Steven Spielberg, um cineasta de Hollywood famosíssimo, né? Que fez muitos filmes sobre a vida fora da Terra, né? Então esse também é um judeu, né? Então ele diz que vai fazer agora um filme sobre os aliens, né? Sobre os ETs, sobre isso, aquilo, que vai bagunçar a fé cristã dos cristãos do mundo. Pois bem, então esse assunto de aliens já vim pesquisando há um bom tempo. Eu tenho analisado que desde 47 para cá, do período pós Segunda Grande Guerra Mundial, segundo os relatos, então vem o exército americano soltando sutilmente na sociedade mundial esses assuntos aí. Só que como a sociedade como um todo, ela vê ou esquece rapidamente, não dá atenção para algumas mensagens que são colocadas nas entrelinhas da vida da pessoa, da sociedade, mensagens como se fala muito nos mistérios das escritas, né, das falas, né, os segredos das falas. Então seria mensagens subliminares, né, que tem uma fala, mas tem que saber por que essa fala foi feita, como foi falada, qual a intenção, qual o objetivo, aonde quer chegar. Então são mensagens subliminares que esses tais, né, e alguns disseram os homens das conspirações, conspiração aquariana e assim por diante. Então teve um tempo aí que então eles estavam dizendo, olha só, tudo isso que eu estou dizendo para você, isso aconteceu, né? Estava acontecendo, e a sociedade ali trabalhando, comprando, vendendo, negociando, como sempre assim, e pouquíssimos dando atenção a esses fatos que vinham paralelamente falando para a humanidade que as coisas iam mudar, sem contar a palavra de Deus, né? As pregações em púlpitos das igrejas, nas praças, em congressos, concílios, em todos os cantos do mundo, falando sobre o dia que ia chegar esse tempo. E aí então a Nova Era no passado falou que agora, nos anos 80, falaram que cessou a era de peixe, que seria o peixe, o símbolo, né, da fé cristã, né, do cristianismo, né, e cessou o tempo da era de peixe, entrou agora a era de aquário, né, e onde de repente então aqui digo que a humanidade iria mergulhar no aquário e ia se afogar nesse aquário da nova ordem mundial. Pois bem, então surgiu agora aí essa proposta desses representantes das galáxias, esse representante de quarteto fantástico que está ali sendo colocado nas redes sociais, como se fossem os representantes do universo oculto, que agora vão chegar a dizer que querem conversar com a humanidade. Pois bem, a Bíblia fala sobre a grande tribulação. Quando você pega Daniel 9, capítulo 9, você pega o versículo 27 de Daniel, eu vou mostrar para você um texto que fala sobre esse tempo que vai acontecer, tá certo? Profecia. Então, esse texto aqui é um texto muito importante. Olha só. Texto principal que vai acontecer. São Jesus citou ele em Mateus 25. E fala assim, ele, quem é esse ele? E fala sobre o povo do príncipe, né? O príncipe que virá. O príncipe que virá, tá certo? Este príncipe é o anticristo, virá.
e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Na Bíblia, uma semana é 7 anos, correto? 7 anos. E na metade de uma semana, 7 anos. 7 anos dividido por 2, dá 3,5. Então, na metade dessa semana, desses 7 anos, ele fala, então, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por quê? Ele vai permitir também que venha ser construído em Jerusalém, que é uma demanda, uma briga tremenda lá, a construção do terceiro templo, que vai ser construído pelo povo de Israel, e já tem todas as maquetes, tem todos os utensílios, está pronto. Só falta só a estrutura do templo ser pronta e encaixar lá os utensílios e fazer funcionar aquele templo lá. Então ele fala que então, quando estiver na metade dos 7 anos, ele vai entrar no templo, porque aqui fala, ele vai fará cessar o sacrifício e ofertas. Ele vai voltar atrás. Ele fez um pacto de 7 anos, mas em 3 anos e meio ele volta atrás. E entra no templo, tá certo? E para fazer cessar os sacrifícios, as ofertas de manjares que os judeus estavam fazendo em obediência ao mandamento mosaico de Moisés na nação de Israel. E fala assim então, e sobre a asa das abominações, das destruições, dos horrores, ele vai vir o assolador. Virá o assolador. Ele é o assolador. O assolador é ele, o príncipe. Virá o assolador. E isso até a consumação. Quando? Até o final de 7 anos. Então, 3 anos e meio, da metade de 7 anos para o seu final, haverá esta destruição. Haverá essa assolação. E isto até a consumação. O que está determinado será derramado sobre esse assolador que é o anticristo. Tá certo? Aí quando você vê o livro de Mateus 24, o Senhor Jesus fala para os seus apóstolos sobre esse assunto. Presta atenção. Tá certo? Ele fala assim, quando, pois, vocês virem que a abominação da desolação, lá fala Daniel, o assolador. Aqui fala a abominação da desolação. A pessoa que vai desolar, vai destruir, vai acabar com tudo. Então aqui é abominação, uma pessoa abominável, que vem com assolação, com destruição, né? Ele fala assim, de que falou o profeta Daniel, capítulo 9, 27, que eu li para você agora há pouco, está no lugar santo quem lê entenda. Então fala que está no lugar santo quem lê entenda. Então ele vai estar no lugar santo aonde? Vai sentar-se no templo que será permitido por ele ser feito, e ele então vai entrar no templo santo e vai se assentar. Tá certo? E vai dizer que ele é Deus. Então Jesus fala, então, quem estiver na Judéia, fuja. Tá certo? Aí, mas ao mesmo tempo, ele fala uma coisa muito importante das consequências desse assolador. Qual vai ser o resultado desse abominável homem da desolação, que é o anticristo? Qual vai ser o seu papel, a sua função? Qual vai ser seu ataque, seu poder? Jesus fala assim, então, olha só o teor da destruição. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Aí você olha, quem é esse anticristo? Quem é esse tal? Mas por que está misturando os alienígenas, os ETs, e com a Terra, com os humanos? É porque, na verdade, tudo está indicando que, como haverá o arrebatamento da igreja, haverá o arrebatamento da igreja. E aí, o arrebatamento da igreja, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, 50 a 52, que haverá um arrebatamento. E quando a última trombeta soar, então haverá uma ressurreição. Tá certo? Haverá uma saída de um povo.
e perante pessoas. Perante pessoas, porque é como está hoje. As pessoas estão trabalhando, estão estudando, estão para lá e para cá, correndo atrás do seu prejuízo e assim por diante, vai desaparecer essas pessoas. Perante olhos de pessoas, perante milhões ou bilhões de pessoas verão esse fato acontecer. Tá certo? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele fala que no soar da última trombeta. Entendeu? Não sabemos se é 3 trombetas, se é 4, se é 5, se é 6, se é 7 trombetas, mas em Apocalipse fala 7 trombetas. Então poderá ser que vai ser no soar da última trombeta, de 7 trombetas, vai acontecer o arrebatamento. Vai sair, tá certo? Então, esse fato aqui também está junto com a nova era no passado. Está na cartilha, está nos livros, nos anais da nova era, já está escrito lá, para forjar um falso arrebatamento, para fortalecer um falso arrebatamento, porque eles vão dizer para quem foi deixado para trás, tá certo? Dos deixados para trás, são pessoas que renegaram a salvação, são pessoas que desprezaram a salvação, negaram a salvação por interesses pessoais e por seguir realmente ao sistema do anticristo, seguir o sistema da nova ordem, seguir o sistema das trevas e não vê em Deus uma parceria, um prazer de adorar a Deus, de glorificar a Deus e muito menos de aceitar seu Filho Jesus como o Salvador, Senhor de suas vidas. Isso vai acontecer. Então, esses deixaram para trás, eles estão sendo preparados para poder aderir a esta conversa do sistema que vai ser implantado pelo anticristo. E a nova era já falou isso, já leu o livro lá atrás, nos anos 80, e ela já tem um dos pontos, fala que o arrebatamento, não vai acontecer arrebatamento, como a Bíblia fala. Eles falam assim, e vai ser colocado para a humanidade entender assim, que houve um transporte dessas pessoas para um espaço sideral do universo para serem preparadas e aceitar todos os ditames, as leis, as normas da nova ordem mundial e depois, então, quando estiverem prontos, descerão para a terra para reinar no reino da besta de 3 anos e meio, tá certo? De 7 anos. De 7 anos. O reino da besta de 7 anos. E então, a palavra que o texto fala lá, para a questão de assuntos de ETs, também já lá atrás, esse assunto já estava corrente nos anos 70 para 80, que não no Brasil, mas na América já tinha sumiço de pessoas, tinha pessoas que foram lesadas, machucadas, foram torturadas pelos ditos ETs, ditos extraterrestres, e foi colocado em estudo que havia 5 manifestações desses elementos espaciais sobre a vida das pessoas. Então, contato imediato, aquele filme, né? Contatos imediatos de 1º grau, contatos imediatos de 2º grau, 3º grau, que seria mais, segundo os estudos e pesquisando lá e analisando as pessoas, chegou até o 5º estágio de contatos imediatos. Então, o primeiro contato até o 5º contato houve, mas do 1º ao 3º contatos imediatos, de 3º grau até 3º grau, havia apenas abdução de pessoas. O que é abduzir? Tirar a pessoa da Terra e levar para uma nave, segundo eles diziam, e lá então fazia a lavagem cerebral nas pessoas e desciam com essa conversa de difundir essa mensagem para o mundo, que como está hoje, a humanidade está pronta, né? E haveria um dia destes seres estelares vir conversar com a humanidade. O do 4º, contato imediato, ao 5º, era já muito mais pesado, muito mais perigoso, onde já havia machucaduras nas pessoas, havia torturas pesadas, deixando pessoas com traumas psicológicos gigantescos até a morte. Isso está no livro lá sobre essa questão. Agora,
Resumindo, a Bíblia fala que tudo isso aí também é clara evidência que realmente são efeitos de ação demoníacas, tá certo? Quando o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto, ele fala que o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Olha aqui, vou ler para você aqui, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, ele fala aqui, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, essas manifestações, luzes, imagem de naves de várias formas, sons, 3 pontos, 4 pontos, várias figuras luminosas nos céus, de várias maneiras, várias cores, nada mais é que são ações demoníacas, usando o espaço da Terra para chamar a atenção dos humanos, para poder dizer que quer ter comunicação. E usando quem? Nada mais que nada menos que o Exército Americano, hoje a NASA, a Agência Espacial Americana, que já também com essa proposta do projeto Lua, projeto Marte, toda essa conversa deles, nada mais é do que estabelecer o que? Um sistema de ligação com as trevas, com os humanos, que fala então essa proposta que vai ter, no final de tudo, eles vão querer também forjar, nesse momento, para o mundo crer, o mundo aceitar, o mundo abraçar ao anticristo, eles vão forjar uma descida do anticristo como se fosse o Messias que virá das nuvens. Quando Jesus falou, os anjos falaram para os 12 apóstolos, quando Jesus subiu para os céus, no Monte das Oliveiras, após a sua ressurreição, os anjos falaram para eles assim, olha, como vocês viram subir para os céus ao Senhor Jesus Cristo, da mesma maneira vocês virão descer, desse mesmo monte. E o Velho Testamento todinho fala que o Filho do Homem virá sobre a nuvem com poder e grande glória. E todo olho verá. Então, para o anticristo ter adesão na sociedade mundial, ter realmente uma apreciação maior na humanidade, eles vão ter que ir junto com a NASA, junto com a HAARP, junto com esse movimento todo. Isso você já vê, fala muito de falar de imagens holográficas. Então eles vão forjar essa proposta de descer na Terra o falso Messias, vai fazer descer dos céus, na verdade, numa imagem holográfica, uma coisa muito mirabolante, muito pesada, muito forte para o Satanás, e vai fazer forjar descer dos céus o falso Messias e lá em Jerusalém. Tá certo? Para que o mundo fique impactado com isso aí. Pois bem, isso vai impactar os deixados para trás, os que rejeitaram a Cristo. Então, o Satanás tem esse poder de fazer coisas tão profundas para enganar as pessoas, porque Jesus falou que ele é o príncipe da mentira. Isso aí, então, é o engano da mentira, uma proposta mentirosa, de estabelecer uma nova ordem dos fatos, de dizer que quer trazer paz e segurança. Dentro dessa paz e segurança, interessante, a única exclusiva intenção de Satanás, que vem vindo já há milênios tentando fazer que acontecesse essa proposta, tentou na era pré-diluviana, ele tentou fazer aquela bagunça lá com a humanidade e tentando trazer o universo paralelo para a Terra e fazer o transhumanismo e trazer o sistema dele para o mundo para tentar confrontar Deus e lutar contra Deus. Porque eu quero passar uma coisa que é muito importante para você, é que Satanás era um anjo de luz chamado Lúcifer, e a sua queda foi devido à sua tentativa e a sua tratativa com alguns anjos, que foi a terça parte dos anjos, tentar suplantar, tentando subverter o poder de Deus e tentando roubar o poder de Deus e destronar, tentar vencer Deus
e tomar o lugar de Deus e sentar no trono e ser igual a Deus. Um anjo poderoso, principal dos anjos. Ele caiu, virou demônio. Então a proposta dele nada mais é agora de sempre criar situações de uma tratativa de suplantar o poder de Deus, destronar Deus, mas não, a única tentativa dele agora é só arrastar almas com ele para o lago de fogo. Nada mais que isso aí. Nada mais, porque o que ele tentou fazer, de tentar derrubar Deus do seu trono, numa proposta de uma criatura, tentando destronar o Criador Todo-Poderoso, é muita ousadia. E aí então ele caiu. Então ele vem do começo da humanidade, desde Adão e Eva, tentando jogar esta conversa, e o ser humano, em toda a história da humanidade, vem caindo, vem aceitando a proposta dele e vem sendo subjugados e automaticamente lançado no lago de fogo. Então é muito importante entender isso aí. É muito fundamental ler a Bíblia, porque quando você vê lá no assunto de Apocalipse, aqui fala que ele vai ter um poder muito forte, dado por quem? Dado por Satanás. Tá certo? Dado por Satanás. Aqui ele fala assim, olha só aqui, ó. O texto fala que Apocalipse 13:6 abriu a boca em blasfêmia contra quem? Contra Deus. Então, imbuído por Satanás, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. Percebeu aqui? Aí você observa essa proposta. No versículo 12, no mesmo capítulo 13, ele fala assim que a proposta do sistema que vai estar na época é poderoso, é forte, e cercou o mundo, não tem como escapar. Ele fala assim, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja a chaga mortal fora curada. Seria, essa outra besta aqui é o falso profeta, que faz com que a humanidade venha adorar a primeira besta, que é o anticristo, que houve atentado, haverá um atentado sobre ela. No tempo da besta, do anticristo, ele vai sofrer um atentado muito pesado, mas ele vai sair vivo dali. Então, ele pede então o falso profeta para adorar essa besta. E fala assim, versículo 13, olha só como vai ser o poder das trevas na terra. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer à terra à vista dos homens. Então esses sinais hoje dos céus está começando já há muito tempo atrás, já ludibriando, engabelando, engodando os homens para abraçar esta mentira através de grandes sinais e de maravilhas que desce do céu fogo para engodar, enganar e fazer homens mentir. Resumindo, por ser das trevas, por ser de Satanás, essa proposta de enganar a sociedade, o homem está consciente do que está fazendo. Ele está consciente, autoridades, intelectuais, filósofos, poderosos, uma elite mundial está consciente. Eles não estão assim, ignorantes quanto a isso aí. Estão cientes, estão convictos que para fazer com que haja paz e segurança mundial, entre aspas, eles têm que fazer isso aí. Tem que fazer com que o mundo espiritual das trevas venha socorrê-los, venha ajudá-los. Porque em toda a humanidade houve nos homens um desejo ardente de abandonar Deus e de adorar as trevas. Aqui então quando chega esse momento máximo da humanidade aqui, que Deus vai, aqui fala o texto que na grande tribulação, na segunda parte da grande tribulação, de 7 anos, fala-se, Deus vai julgar as nações.
vai julgar as nações. E quando você lê lá Apocalipse, sobre 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, e serão julgamentos para todas as nações que rejeitaram a Deus, que rejeitaram o seu Filho Jesus, e vieram abraçar esta causa satânica da terra. Mesmo Deus avisando, não faça isso aí. Durante toda a humanidade, Deus pediu que o homem viesse adorá-lo, o seu Criador, que deu a ele a chuva, o sol, a terra, a prosperidade, a abundância, a vida, tudo mais, e eles vieram adorando mais a criatura do que o Criador. E aí então Deus, vendo que esses tais não têm volta, não se reconciliam, são irreconciliáveis, são rebeldes funcionais por natureza, então o texto fala aqui, que o apóstolo Paulo fala que Deus vai fazer. Então, olha só, terminando com esse assunto, vai ter mais assunto, né? Vai ter mais estudo. Então ele fala assim, apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Aqui virá o julgamento para os deixados para trás que renegaram a Jesus. Hoje, estão renegando, desprezando e estão pisando no sangue do Cordeiro. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, que seria a assolação da abominação, a operação da desolação. Então, a operação do erro para que creiam a mentira. O anticristo vai ter essa proposta, né? Porque Paulo fala que o anticristo ele virá com a eficácia de Satanás, com o poder de Satanás, com os sinais de Satanás, com os prodígios de Satanás de mentira, ele virá totalmente, 100% por Satanás na terra. Então, a humanidade que deixaram para trás, inimigos de Cristo, inimigos de Deus, vai ter então esse julgamento de Deus, que o próprio Deus vai lançar sobre eles a operação do erro, para que eles venham crer na mentira. O próprio Deus que dá ao homem hoje o direito, a chance, a oportunidade de abraçar a fé no Senhor Jesus Cristo, esse próprio Deus vai lançar esse homem numa condenação eterna. E fala assim, para que sejam julgados todos quantos não creram na verdade. Todos quantos não creram em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador de suas vidas, com liberdade, com prazer, com satisfação em seus corações. Antes tiveram prazer na iniquidade. Então, termino aqui, esse primeiro estudo aqui, da Palavra de Deus, que seria, os OVNIs, os ETs, não são nada mais que demônios que vão descer para a Terra e fazer com que o tempo das trevas, jamais vista pela humanidade, venha acontecer. Mas você venha para Jesus. Que Deus te abençoe. Ele te ama.